meus queridos irmãos e irmãs, por essa boa oportunidade, pela primeira vez estar congregado entre vós e conhecendo mais uma família, e no último dia cantaremos o hino da vitória. Sou grato a Deus, irmão, qual o Senhor preparou de mais um ano estar em São Paulo nas Santas Reuniões, com essa completa 34 vezes que estamos vindo a São Paulo nas Santas Reuniões. O Senhor nos tem guardado, nos tem ajudado e nos tem dado força. Fraco, errante, nós estamos servindo ao Senhor. Eu moro, irmão, numa pequena cidade no sul do estado de Minas Gerais. O Senhor mandou-me o saudoso papai para lá fomos criados, nunca mudei. E o Senhor, com a cidade pequena, um bairro de vocês aqui, tem 13 mil habitantes, não tem nenhuma indústria, somente lavoura de café. E lá o Senhor se deu a nos abençoar e chamou naquela cidade, almoçar a mesa do Senhor agora, mais de 700 almas. 6% do povo é crente e um povo que um dia junto vamos cantar a grande vitória. Senhor, meu saudoso papai, também era ancião, foi ordenado nos anos de 1966. Irmãos, naquele tempo eu era criança, e meu papai começou a atender o norte de Minas, Vale do Jequitinhonha. Irmãos, e eu fui o companheiro do meu papai, fomos para lá, hoje já está bom demais, o Aston Carlos sempre conosco lá algumas vezes. O Senhor abençoou, irmão, da minha casa lá é muito longe, da minha casa lá a 1.100 quilômetros. E já faz 47 anos que nós estamos nessa batalha. E não estamos desanimados. Cada dia aumenta mais a vontade de servir a Deus. O Senhor tem feito muita obra. Vou contar somente uma obra bem rapidinho. Irmãos, o meu saudoso papai, quando tinha as ordenações naquele sertão, e meu pai orava e marcava a ordenação de segunda no lugar, terça no quarta no, e assim o Senhor levou meu papai e ficou nós. Estamos na mesma marcha. O ano passado, na regional de Minas Gerais, o Senhor preparou, levantou 5 anciãos, 3 diáconos, e o Senhor coube a mim de fazer essas ordenações. Eu vou contar uma obra que Deus fez, é mandar mensagem. O povo crente, o povo mais feliz na terra. É o povo que mais viaja, é o povo que mais come, e é o povo que vai para o céu. Todas essas ordenações tem alguém que conta. Mas nós fazemos uma festa, faz uma janta lá, mata um boi, conforme Deus prepara. Irmãos, é assim, tá? Então, quarta-feira tivemos Minas Novas, ordenação. Quinta-feira, 2 eventos do Prado. Sexta-feira, uma em Araçuaí. Sábado em Capelinha. Domingo, às 14 horas em Carbonita. À noite, na cidade de Itamarandi. Irmãos, em Itamarandi, a situação que a Irmandade sabe não está tão boa. E alguém falou, olha, está sem recurso, como é que vai fazer uma alimentação para o povo? Irmãos, e eu fiquei na comunhão, falei, podem ficar em paz, Deus proverá. Aí, irmãos, quando foi vespando, eu já estava no norte, nas ordenações. Irmãos, de repente, na sexta-feira, alguém me liga, ó, Jonas, estamos contentes, tem um irmão aqui que cria um galo, ele deu um garrote para nós. Então a carne Deus já preparou. Louvado seja Deus. E o restante, Deus proverá. Irmãos, se não tinha recurso, e o Senhor por fé, mandou, falei para eles, podem comprar tudo para esta festa. E não compra Guaraná, não compra Coca-Cola. Não para nada, tem muitas marcas, né? Irmão, compra o bom e o melhor. Aí alguém ainda falou, mas quem vai pagar? Deus proverá. Irmãos, quando foi no sábado, eles foram matar aquele garrote para tratar a carne, para preparar a carne, para fazer no domingo, na ordenação. Quando mataram o garrote, dentro do fel do garrote tinha uma pedra. Pegaram a pedra, venderam por R$3.000 e pagou toda a festa. É o Deus que você serve. Não precisou de ninguém. Depois nós vamos fazer uma ordenação na abertura da cidade de Capelinha das Graças. Também lá tudo perto, no Carlos conhece. Irmãos, de nós, aí estava lá, apareceu alguém. Mas que bela igreja, que coisa linda. Nossa, onde vocês tomaram dinheiro para fazer essa igreja? Vocês não fizeram nenhuma festa, não fizeram quermesse, não fizeram bingo, não fizeram rifa. Onde vocês tomaram dinheiro?
Aí eu peguei e falei para o homem, não, tem um ditado, quando o pai é rico, o filho é remediado. Aí ele falou para mim assim, não, eu conheço os teus irmãos, tudo pobre, mora de vale barraco, mora tudo ocupado. Eu falei, não, mas você conhece a minha família do norte. Aí você não conhece a minha família de São Paulo, você não conhece a família do Paraná, você não conhece a família do Mato Grosso, você não conhece a família dos Estados Unidos. Irmão, eu peguei aquele homem, olhava assim no canto da igreja e falou para mim, mas eu queria ajudar. Aí tinha alguém olhando, levantou e falou assim, tem uma coisa, vai ser inaugurada sábado e não der indução para ninguém, tem 5 mil reais no caixa. Aí eu vi que o homem ficou assim, tem uma coisa, Senhor, faz um propósito dentro do teu coração, o que o Senhor quiser, nós vamos aceitar. Irmão, naquela hora eu falei, mas vi uma preocupação, e se esse homem falar alguma coisa errada, Senhor, tem misericórdia. De repente o homem olhou para mim e falou, faz o seguinte, amanhã está autorizado lá na minha fazenda, os 2 maiores boi que tem, você manda buscar e mata, e ele vai fazer um churrascão na verdura da igreja. Aí nós vamos fazer na abertura da igreja e a costela te chama santa. Terminou aquela abertura, vai comer carne, baixar, no sábado, domingo no ensaio regional, domingo à tarde na reunião da mocidade, domingo à noite no batismo. E saiu o maior comentário na cidade: o churrasco do crente não tem miséria. Pode ser convidado ou não chega lá come. Porque Deus multiplicou a carne para nós. Então lembra bem, irmão, o Senhor opera do jeito que Ele quer. E eu viajando por onde passei, trago e levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Deus seja louvado. Irmãos, a atenção de Belo Horizonte. Deus seja louvado. Deus, pelas suas obras maravilhas que o Senhor tem criado nas nossas vidas, nos milagres que o Senhor tem feito a nosso favor. Então, esse Deus nos tem chamado nessa graça, a família que nos tem concedido, o ministério pessoal também nos tem dado, nos preparou e 20 anos de operador de jovens, foi um tempo muito maravilhoso, uma cidade muito humilde, simples, mas se gostava muito de orar, de cantar, de se encontrar. Nós nos encontrávamos todas as segundas-feiras, a visita, terça, quinta, sexta e domingo à tarde. 5 visitas por semana, quarta, sábado, temos cultos na igreja, domingo também, e de manhã pela jovens. Graças a Deus que nesse momento buscamos sempre conversando nas coisas de Deus. Deus fez um movimento muito glorioso no meio da mocidade, e na muita simplicidade, mas Deus foi enchendo aquela mocidade de alegria, começou a fazer muitas obras no meio da mocidade, e no determinado tempo no início, eu fui cooperador de jovens, não tinha nenhum jovem selado com a promessa do Espírito Santo. Eu também não era. Mas depois de um tempo, depois que começamos a fazer essas orações, Deus concedeu a graça e toda aquela mocidade de crianças e vários da Irmandade foram selados com a promessa de Deus. E foi um momento muito glorioso. O fogo acendeu de uma maneira muito agradável. E não tinha um exagero, bater palma, pular, bater na cabeça, nada disso. Mas tinha a virtude de Deus, irmãos. Era só ajoelhar, Deus tomava a mocidade. E foram muitos milagres, muitas obras. Uma auxiliar jovem escandou um moço que era da FEBEM, e ele estava hospitalizado, depois ele virou, foi para a FEBEM, a FEBEM ficava um pouco afastada da cidade. E essa obra foi em 7 Lagoas. E nós fomos fazer uma visita para um moço lá, não sabia de nada, não entendia nada, nesse tempo não tinha nada. E chegamos lá na FEBEM, um portão muito grande, muito alto, riacho. E chegamos em 2 carros lá, 8 pessoas, jovens. Uma irmã já de idade que sempre visitava e acompanhava a cidade,
pneumonia. E chegamos, batendo naquele portão e apareceu, tinha um barulho muito forte lá dentro. O guarda abriu aquele portinho em cima da minha e falou nervoso assim: quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Nós somos um servo de Deus, nós vamos aqui visitar um moço que está aí. Eu disse: visitar? Vocês estão vendo que está tendo uma rebelião aqui hoje? Não. A FEBEM está em rebelião, nunca precisou entrar aqui. E aí, uma certa situação falou: somos, nós vamos aqui mandar por Deus. Aí, sim, um pouco mais valente, né? Vocês são doidos, vocês não entram aqui e mandam aqui, está em rebelião. Aí nós afastamos um pouco daquele portão e vamos cantar hino, cantamos 8 hinos ali do lado de fora. Quando tudo na simplicidade, a gente não sabia de nada. De repente, estavam lá de dentro, o diretor lá, balançando a cabeça bastante. Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Nós somos servos de Deus, onde estão vocês dentro? Pessoal, eu nunca vi isso. A FEBEM também em rebelião. Vocês começaram a cantar esses hinos aqui, esses hinos foram ouvidos lá dentro, a rebelião acabou. Agora, daqui, quanto tempo usar? Vocês vão entrar lá dentro hoje. E aí nós entramos, irmãos, aqueles moços ali que pareciam um adulto já, uns ferros grossos, uns cadeados, nunca tinha visto o tamanho daqueles cadeados. E aí nós começamos a conversar com os jovens, cantamos mais hinos, e Deus me revelou uma palavra. E eu fui pregar aquela palavra naquele lugar. E naquela palavra, o pastor falava assim: se vocês crerem no poder de Deus, Deus tem poder de colocar todos vocês em liberdade. Deus tem poder de abrir todos esses cadeados aqui, essas portas sem abertas, e todos vocês ficarem em liberdade, entre outras coisas. Terminamos aquela pregação, fomos embora. Na semana seguinte, voltamos ali. E chegamos lá, aqueles portão tudo aberto, os irmãos entrando, saindo livremente, não tinha mais nem cadeado fechado. Aí chegamos para o guarda: o que aconteceu semana passada? Eu falei assim: agora está tudo aberto. Ele falou assim: poxa, eu não sei o que aconteceu. Eu resumi bastante. Eu não sei o que aconteceu, mas eu trabalho aqui tem 30 anos. Nunca vi isso, mas essa semana veio uma autoridade de Brasília e deu uma ordem para que essa FEBEM aqui, que sempre foi em regime fechado, abrisse todos os cadeados, todas as portas, e a partir dessa semana, essa FEBEM passou a ser regime aberto. Na mesma semana, Deus cumpriu a palavra por todos aqueles cadeados e colocou todos aqueles jovens em liberdade. Eu agradeço a Deus que ficamos um tempo ali visitando, fizemos muitos cultos internos ali, e Deus chamou muitos jovens. E depois, no meio evangélico da cidade, ficou sabendo daquele movimento, começou a ir muita gente lá, e o diretor, fechou aquelas portas de continuar, mas Deus tinha completado aquela obra, e hoje vários servos de Deus ali casados, músicos, enfim, servindo a Deus, fruto daquelas visitas. Agradeço a Deus por muitas obras que Deus tem feito, contamos só mais uma rápida. Nós mandamos para Belo Horizonte, e eu fiquei 2 anos no trabalho na casa dela, quando eu ia cantando hino, e orando, gastava uma hora cantando e orando. E em 2 anos, Deus me visitava bastante naquele percurso. E um dia eu tive um sonho, eu estava numa parte do inferno, morando numa sala, onde colocavam um copo de pessoas e os demônios ali cortavam as pessoas. Foi resolvendo bastante. Naquela visão eu não tinha medo, mas chegou um momento que eu não tinha pessoas ali para ser cortadas. E o demônio, eles não me viam, mas depois ele me viu, ficou muito nervoso e foi se aproximando, mas eu não tinha medo, foi se aproximando para atacar muito, também não tinha medo. Aí quando chegou perto de mim, acertou minha perna direita. Eu acordei, mas naquele dia eu passei por uma dor na perna, fui verificar, eu estava com uma perna de disco enorme na coluna. Não pude mais fazer aquelas caminhadas, orar, profetizar, cantar. E todo médico que eu ia era cirurgia, não tinha o que fazer. E eu fiquei 2 anos com aquela enfermidade, cheguei a usar muleta, mas não tinha coragem de fazer a cirurgia, até que eu fiquei conhecendo um cinésio, que é um médico do Brás, aqui também, na Rede Brás. E aí eu peguei os exames para ele, ele falou: não, você realmente sua casa é cirúrgica, não tem jeito e tal. Eu falei: tá bom, eu vou fazer a cirurgia, ele me pediu novos exames.
Quando eu fiz os novos exames, fui apresentar para ele, então ele tinha subido por completo. Não tinha mais prestígio. Eu falei assim, olha, aqui está sua área, não tem mais nada. Você está com a coluna de criança, nunca mais senti nada. E quando eu fui ver, irmão, durou 2 anos. Os 2 anos eu fiquei orando, profetizando e cantando na zona de Belo Horizonte. Os 2 anos eu fiquei com essa enfermidade, mas o Senhor me libertou e todo. São muitas novas oportunidades. Deus deve contar a pergunta. Eu senti muito claro. Irmão Abel nasceu em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Ministerialmente em Vila Santa Terezinha, Pirituba, mas de um ano para cá fui transferido ali para Jundiaí, um bairro chamado Fazenda Grande, e os nossos cultos lá são quartas, sábados e domingos. Faço um convite. A igreja é grande, cabe 900 pessoas sentadas, só que toma 270 Santa Ceia só. Então tem espaço, banco sobrando para receber a Irmandade. Mas estamos lá, servindo o nosso Deus, o nosso Pai. Hoje, no tocante ao seguimento do culto, esperando os dons de Deus, buscando os dons de Deus, me veio na mente uma lembrança de muitos anos atrás. Fomos fazer uma viagem do lado de Itapeva, um pouquinho antes de Itararé, e uma peruinha Kombi, e tinha um lugarzinho sobrando. Eu falei pro irmão da perua, eu falei, Tião, vamos levar a irmã Arlinda. A Arlinda era uma irmã velhinha, já idosa, cheia do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Ele falou, cabe ela. Aí, paramos em frente à casa dela, Marlinda, nós vamos para Itapeva assim, e tem um lugarzinho para a irmã aqui. Não vou não. Vai sim, não vou não. Como não? Não, eu fico doente, vou dar trabalho, eu não vou. Como não vai? Não vou. Pode ir vocês em paz. Aí saiu da minha boca assim, Marlinda, a irmã precisa ir. Por que eu preciso ir? Porque Deus vai usar da irmã para colocar o Espírito Santo em alguém lá. Ela ficou me olhando, falou, então é missão? Eu vou em missão. Aí eu disse, a irmã acabou de receber a missão. Aí foi, arrumou as coisinhas dela depressa e fomos embora. Né? Umas 5 horas, 6 horas de viagem na Kombi. E chegando lá, a esposa do irmão cooperador veio, era um sítio, veio nos receber, já manifestando linguagem, e foi aquela alegria, louvado seja Deus. Aí eu perguntei do marido, eu falei, cadê o irmãozito? Está doente, já faz 15 dias, não atende culto, e assim por diante, o médico não descobre o que ele tem, enfim. E ela ficou lá com as irmãs na perua, e eu e o Tião descemos. Aí entramos na casa do cooperador, e já sentimos o Senhor, e saiu da boca assim do servo, irmãozito, em nome de Jesus Cristo, receba saúde, sai desse leito e venha nos receber aqui na sala, mas venha falando linguagem. Aí escutamos ele falou linguagem, daqui a pouco estava lá na nossa frente, e não voltou mais para a cama, o Senhor libertou naquela hora. E foi como congregar junto, e assim por diante, onde ele atendia, né? E no dia seguinte, a irmã Arlinda junto. Eu nem lembrava daquilo que tinha falado. Né? E no dia seguinte, a nora do cooperador morava numa casa lá embaixo, e ela saiu da casa e falou, desce aqui em casa um pouquinho, vocês só ficam aí, vem aqui tomar um café. Aí nós descemos 10 pessoas, quase 10, e descemos. E conversa vai. Aí eu perguntei do marido dela, filho do cooperador que não era batizado. E eu falei, cadê o maridão? Aí ela falou assim, tá dentro daquele quarto ali, ó. Eu falei, mas está fechado lá? Ele disse que só vai sair de lá depois que vocês forem embora. Eu falei, então deixa ele lá. E ficamos aí, conversa vai, conversa vem. E de repente a irmã Linda era pequenininha assim. Senta, senhor.
Aí, da força que a tua serva fala. Ah, eu lembrei. Ai, meu Deus do céu, o que ela vai fazer? Santo Senhor, da força que a tua serva fala. Falei, ai, meu Deus, ela acreditou naquilo que eu falei para ela, meu Pai. Tem misericórdia. Fiquei numa aflição. E ela levanta e vai em direção à porta do quarto. Falei, Senhor da glória. E chegou a 1 metro e pouco de distância. Esposo da serva de Deus, que disse que só vai sair do quarto depois que os anjos forem embora. Esta serva recebeu uma missão para colocar em você o Espírito Santo. Eu quase desmaiei. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Em nome de Jesus Nazareno, recebe o Espírito Santo aí no quarto. O Senhor selou ele com a promessa. E ele abriu a porta manifestando a linguagem. Ufa, aleluia. Oh, Senhor bom. E foi aquela alegria e voltamos. Eu senti de passar isso para a Irmandade também. Não é? Quando fui posto de cooperador novinho na Terezinha, em 86, uma irmã lá não gostou que eu fui colocado lá e a irmã não gostou. E ela não queria saber de mim. Né? E eu falava umas coisas lá e não gostava de mim. Aí deu uma dor de cabeça nela e ela chamava os cooperadores dos bairros vizinhos, mas não chamava eu. A casa dela era 4 casas para baixo da minha, mas não chamava eu. E eu dizia para minha esposa, a irmã está com uma dor de cabeça lá, bem, diz que não passa, eu vou lá orar por ela. Não, espera ela chamar. Falei, mas esperar não vai chamar nunca. Não, espera ela chamar. Aí vinha cooperador daqui, cooperador de lá, diácono não sei de onde, assim, mas não, dor de cabeça não ia embora não. E passou uma semana, e passou 10 dias, e nada resolvia. Aí daqui a pouco bateu palma lá em casa, o filho dela, de 9 anos. Maurício, minha mãe mandou chamar o irmão para orar por ela. Falei, entra aí. Ele entrou, falei bem, ó, a minha esposa falou, agora é hora de ir. Falei, entra aqui, mas antes de ir, nós vamos orar. E quando ajoelhamos, ele entrou debaixo da minha mesa, assim, pequenininho, e o Senhor selou ele com a promessa. Né? Selou ele com a promessa, e ele foi na frente, e nós fomos atrás, e ele ia na frente manifestando, né? E descemos a escada onde ele morava, e a paz de Deus seja dentro desta casa. A irmã falou, amém, e o Senhor libertou ela na hora. Então, e essas coisas a gente lembra e conta para o nome de Deus ser glorificado. Mas há uns 2 anos, um ano e meio atrás, por aí, 2 anos atrás, eu aqui na Vila Santa Terezinha, né, eu disse para a Irmandade assim, nossa Irmandade ali, um culto assim normal, assim, sem. Eu falei, mas faz tempo que a gente não busca os dons aqui, hein? Aí, vamos buscar hoje? Já falei na primeira oração. Aí a Irmandade ficou tudo quieto assim. Eu falei, só que tem o seguinte, eu vou pedir para erguer o braço, hein, quem recebeu. Se não recebeu também, eu não estou preocupado não. E está em nós pedir, buscar, mas eu não estou comprometido com ninguém aqui não. E é que eu preciso de dom também. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Sim! Né? Aí, tá bom, então agora aqui na primeira oração nós vamos ficar um pouquinho ajoelhados, uns 5 minutinhos, e vamos. Tá, o irmão lá orou rapidinho, ficamos, uns 5 minutinhos. Deus seja louvado. Amém. Levantou. Ergue o braço quem recebeu. Lá na comum, fiz assim. Ergue o braço quem recebeu a promessa. 11. Eu fiquei admirado. Eu falei, 1, 2. Não é que Deus selou? Eu pensei que não ia selar ninguém. E eles manifestando, a igreja alegre. Falei, o Pai se agradou. E nós vamos fazer isso na última oração, de novo. Né? Aí fomos, o culto foi. Quando chegou na última oração, o irmão agradeceu o culto rapidinho e ficamos mais um pouquinho. Levantamos da oração. Mais 6. Levanta o braço, quem recebeu? Mais 6. Meu Deus do céu, ficou fácil. Né? Deus se agradou de nós. E foi embora contente. Né? Aí passou uns 15 dias, eu lembrei. Acho que desse jeito assim. Acho que eu vou fazer a mesma coisa hoje.
né? Ó, nós vamos fazer a mesma coisa de 15 dias atrás. Se Deus não selar, ninguém vai sair triste. Ele não quis, velho. Acabou aí, fim de conversa. E vamos ficar um pouquinho, uns 5 minutinhos, ficamos, né? Aí, quem recebeu a promessa, levanta o braço. Aí, mais 3. E aí, tá dando certo. Mais 3. E tal, né? E me vem, daqui a pouco eu estou falando aquilo, me vem a filha do porteiro, de 3 anos e meio, e vem um pequenininho, e eu estou conversando com a mandada, ela sobe no púlpito, e eu nem percebi, ela pegou e bateu na minha perna aqui, eu olhei, falei, o que você quer? Você quer falar alguma coisa para mim? Aí eu peguei ela no colo, eu falei, o que você quer? Fala para o irmão Luiz aqui, o que você quer? Ela encostou a boca aqui no meu ouvido, e até engrossou a voz, 3 anos e meio. Continua fazendo assim, que vai passar muito mais de 23. Aí eu peguei, pus ela falei, vai lá com a sua mãe. Eu falei, vocês querem saber o que saiu da boca da menina? Mas petitiquinha, 3 anos e meio. Quer ou não quer? Sim! Deus está se agradando, é para continuar fazendo isso. Quando isso saiu, o Senhor selou o pai dela debaixo da porta. Uma promessa, né? E fomos fazendo, e fomos fazendo, fomos fazendo, e fomos fazendo. Ficamos 1 ano e 3 meses. E eu só contando, contabilizando. Aí chegou em 158. Chegou em 158 e dentre esses 158, eu já tinha um sentimento de apresentar um ancião ali para ficar junto comigo, né? Mas eu vou apresentar, o meu cooperador não falava a língua. E vai para o outro, e eu já judiava dele, né? E eu falava para ele, você não fala a língua? E ele comigo desde solteiro, 30 e poucos anos ali. Deus não me sela. Mas Deus está selando com a promessa e não sela você? Eu falei, então, o que eu faço? Eu não sei, continua clamando, né? E eu falei, se Deus selar, eu apresento ele para o ancião. E vai indo, 70. E ele, glória a Deus, mas ele é travadinho. E nada. Aí não selava. Aí um culto de sexta-feira, falei, vou fazer no culto de sexta-feira também, à tarde. Aí naquele culto de sexta-feira, o Senhor selou ele, né? Aí selou o Juscelino. Falei, pronto, está aí o ancião. Mas aí eu precisava de um diácono também, né? E estava se aproximando a oração. Tinha uns 40 dias pela frente. Falei, vai dar tempo, o ancião já está aqui. E eu botei o olho no João Fonseca, né? E eu via ele diácono. Mas João Fonseca, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas não saía disso, glória a Deus. Mas não falava nada. 43 anos de batizado. Eu falei, meu Deus, ô João, você não fala língua? Sou travado, irmão. Sou travado. É glória a Deus e glória a Deus. Eu falei, mas tá bom, vamos indo. Vai clamando a Deus. E faltava 40 dias. Aí, quando faltava isso aí para os novos obreiros, chegou ali uns 30 dias, né? Eu falei, hoje nós vamos ficar um pouquinho também, para buscar o Senhor. Tudo que é mandado local. Isso de improviso, sem combinar nada, sem alarde. Tudo. Né? Quando foi, ergue o braço. Aí, foi 9. Puxa, 9. Glória a Deus. E o João Fonseca, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí vai, isso na primeira oração, Teixeira. Aí vai na última oração. Falei, mas é 10 para as 9? O irmão cooperador aqui agradece o culto rapidinho, aí nós vamos ficar mais um pouquinho. Né? Aí agradeceu, uns 3 minutinhos, levantamos. Quem recebeu a promessa? Isso no mesmo culto. Um só, lá atrás. Falei, maravilha. Aí eu olhei no relógio, mas ainda não é 9 horas ainda. Vamos ajoelhar de novo.
Aí ajoelhamos de novo, desceu o Fonseca com a promessa. Aí apresentamos ele para diácono, e em seguida o senhor fez um movimento desse e me transferiu para Jundiaí, e Elba ficou na mão do ancião, e ficou na mão do diácono, prata da casa, e hoje eu estou aqui louvando e glorificando a Deus. Se fosse contar, ia longe. Eu posso contar mais uma, só mais uma? Só tem eu mesmo de fora aqui? Não, você está desde o começo, hein? Você é de casa, você falou que você é de casa. Lá na Terezinha, eu também, no comecinho do ministério, assim, uns 4 meses de ministério. Aí, tinha 25 pessoas só, uma Santa Ceia. Era um quarto de cozinha, né? E já tinha a obra. E eu mudei para lá e estava sem cooperador, me colocaram. Mas o cooperador anterior era evangelista, não se deu bem atrás da tribuna, e foi para o Mato Grosso evangelizar. Muito bem. E Deus preparou eu. Aí o irmão falou para mim assim, eu não gosto do irmão. Aí eu falei para ele assim, como que é? Ele, eu não gosto do irmão. Eu falei, o irmão não gosta de mim? Não. Mas como assim, nem um pouquinho? Ele falou, nem um pouquinho. Eu falei, puxa vida, não falei nada, né? Aí eu cheguei em casa e falei, bem do céu, sabe que o irmão ele falou que não gosta de mim? Mas na sua cara, falou que não gosta. Eu perguntei para ele se ele não gostava nem um pouquinho. Ele disse que nem um pouquinho. Eu, por que será? Eu não sei. Aí minha esposa falou, mas tem, ele não gosta, mas tem muita gente que gosta. Eu falei, é verdade, tem muita gente que gosta. E fui levando. Aí passou mais um ano, 2, e ele falou para o mesmo irmão, falou assim, você prega bonito, rapaz. Aí não cumpre nada. Eu falei, como não? Não cumpre nada. Eu falei, mas está em mim, pregar está em Deus cumprir. Mas não cumpre. Puxa. Aí eu vou para o quarto orar. Falei assim, o irmão falou que não gosta de mim, agora está falando que a palavra que o senhor me dá não cumpre. Aí o senhor me tocou e disse assim, tolerância com ele, ganha ele para mim. Aí eu, tá bom. Aí passou mais uns 2 anos, ele disse para mim assim, não fica abatido. Eu falei, como? Não estou abatido. Mas você não foi posto por Deus aqui não, foi pelo homem. Eu falei, rapaz, mas então essa resposta só o tempo que vai te dar. E eu não tenho resposta para isso agora. E tá bom, e vamos tocando. Aí passou mais uns 2 anos, e aí já estava na casa dos 7 anos, né? E eu, Senhor, o irmão disse que eu não fui posto por ti. Eu sei que fui. Tolerância com ele, ganha ele para mim. E, tá bom. Nunca respondi ele. Aí passam uns 2 anos, aí eu dei uma cutucada nele. Eu falei, e aí, irmão, já faz 7 anos que a gente está junto aqui, o irmão gosta só um pouquinho de mim? Ele, não. E olha que eu me esforço, hein? Eu falei, mas não, nem. Tá bom. E vamos indo. E orando ao Senhor, tolerância com ele e ganhei para mim. Aí bateu 9 anos. Aí depois já acostumei também. Né? 9 anos. Aí já estava tomando Santa Ceia lá, uns 200 e pouco. E na última oração, foi de 9 anos. Ali o irmão agradeceu o culto. E o Senhor me toca e falou assim, chama quem não gosta de você, em cima do púlpito, e pede um abraço dele. Mas na frente da Irmandade, eu não vou fazer isso não. Na frente da Irmandade eu faço isso no particular. Faz que eu mando que a história muda. Não. Aí eu vou encerrar o culto. E não consigo encerrar o culto. Eu olho assim, e ele assim de pé. No coração batia aqui. Eu falei, irmão, vem aqui um pouquinho. Fazer o que aí? Sobe aqui um pouquinho. Aí o mandado olhou para ele, ele subiu. Ele era alto assim. Eu falei, dá um abraço. Ele falou, para com isso, rapaz. E aí mandado todo de pé. Ele falou, para com isso. Eu falei, só um abraço, não custa. Para com isso. Me deu bronca. Aí eu peguei e abracei ele assim. E esse ouvido aqui ficou aqui no peito dele assim. Aí o coração dele
acelerou e a língua enrolou. E ele começou a falar a linguagem, o senhor enrolou a língua dele, e o senhor foi selando as almas com a promessa, bastante alma com a promessa, de pé ali, e fomos embora para casa. E o fato é que, passa 2 dias, eu gostei, né? Falei, o senhor fez obra, hein? Telefone toca, o convencional, né? Paz de Deus, santo. Falei, amém, quem está falando aí? Aqui é o irmão. Era ele. Eu falei, quem? O irmão? Eu falei, espera aí, um momentinho. Aí pus a mão assim no telefone. Eu falei, bem, é o irmão fulano. E o que tem? Eu falei, ele está me chamando de santo, bem. Eu fiquei numa alegria. Ele falou, sério? Está me chamando de santo. Conversa com ele. Eu falei, pois não, irmão, em que posso ajudar? O irmão vai congregar aonde amanhã? Eu falei, eu vou lá no Mangaló. Eu indo lá depois do serviço, o irmão me leva para casa? Eu falei, claro que eu levo. E ele estava, eu cheguei, já estava lá. Aí tudo, terminou o culto, ele deu uma corona para ele e deixei ele na casa dele. Aí a porta do carro precisava abrir por fora, eu desci assim, era uma variante, e abri a porta. Ele tudo me abraçou. Eu amo, irmão. Eu falei, sério? Eu amo, irmão. Eu, sério? Ama mesmo? Eu amo e choro. Aí subiu a escada. Cheguei em casa e falei, mãe do céu, o irmão falou que me ama. Nossa vida, hein? Passa mais uns 2 meses. Rapaz, que palavra gloriosa que você pregou. Cumpriu tudo na minha vida no dia seguinte. Aí passa mais uns 4, 5 meses. Sem acrescentar nada. Foi Deus que te pôs nesse lugar. Eu falei, glória a Deus. E tal, e me abraçava. Aí ficou um grude. Foi 10 meses. 10 meses, deu um infarto nele, com 46 anos, e ele veio a óbito. E eu chorei. Eu falei, Senhor, aí fui orar ao Senhor, falei, Senhor, e agora que estava bom, recolheu ele. Aí minha mente foi subindo, até onde podia, e depois, acima disso, um sussurro de voz. Ganhaste ele para mim. Eu falei, mas o que eu ganhei com isso? Sussurrando. Um prêmio. Nos dias da tua fraqueza me lembrarei desta tua fortaleza e terei tolerância contigo. Aí ficou fácil. É para dar glória, não é? Então, eu vou contar mais umas. Essas são coisas que Deus... Depois não vão ficar de ver. O presente já está com a fitinha e depois é só tirar a fita. E abrir a caixa, eu já pego o presente. E tudo lá no Terezinha. Mas é o Senhor ensinando. Chega um porteiro para mim e fala para mim assim, o porteiro, ou é o irmão ingênuo, ou se faz. Eu falei, mas por que, irmão? Você não viu que, você não percebe que quando o irmão prega a palavra, o porteiro vai olhar os carros? Eu falei, quem que vai olhar os carros? Toda vez. Eu falei, sério? Fulano. E quando é outro que prega, ele, coisa linda, Deus, fala, Senhor. E quando é o irmão, ele não escuta, ele vai olhar os carros. Aí o irmão me trouxe isso, né? O músico. Eu falei, mas aí, rapaz, mas você sai da sua casa falar essas coisas para mim, eu não estava enxergando isso, e agora você me abriu os olhos, vai embora para tua casa que eu não vou te dar nem café, hein? Pode ir. E ele foi embora, deu uma bronca nele, falou, me abriu os olhos. E eu, vamos ler com a ajuda de Deus e tal. Ele ia olhar os carros, é verdade, meu Deus. Quando era outro, glória a Deus, aleluia, depois assim lá. Eu falei, meu Deus, e quando era eu, ele descia para o estacionamento. Quando era outro, festa. Quando era eu, ele... eu vou falar com ele. Senhor, não, dá para aguentar um pouquinho mais? Né? Não fala nada. Eu não falei nada. Foi 8 anos.
8 anos. Aí chegou para mim, eu não falei nada para ele, mas ele sempre ia olhar os carros, quando era eu que pregava. Aí ele falou assim, o irmão está sabendo que ele tinha testemunho, ele era firme. O irmão está sabendo que eu vou para tal estado assim, e de mudança? Eu falei, eu estou ouvindo falar, hein? Já está tudo arrumado a minha mudança, o diácono, o caminhão dele vai levar eu e a minha família para tal estado, longe daqui, né? É um estado bem longe. Eu falei, e o irmão me dá uma carta? Eu falei, cara, que eu dou a carta, eu vou na sua casa. Você vai sair de madrugada, aí eu faço a carta. Vai eu e minha esposa. Então, maravilha. E fui na casa dele. E eu e minha esposa que está aqui. E fiz a cartinha, liguei para ele. A esposa dele, apresenta a nossa mudança, irmão Luiz? Sim, vamos apresentar. Oramos, Senhor, abençoe o teu servo, tal. Mas por dentro eu estava numa alegria que ele ia embora. Eu estava feliz da vida que ele ia embora. Né? Eu estava convivendo com aquele 8 anos. E eu fiquei feliz, mas só dentro de mim, só eu sabia disso, da felicidade que eu estava. Aí eu fiz a carta e fiz a oração. Acabou a oração, eu ia falar, Deus seja louvado. O Senhor, não, vai aonde ele está, põe as 2 mãos sobre a cabeça dele e ordena o ministério de anciães daquele estado, colocá-lo imediatamente no ministério assim que ele chegar. Não, mas ele não é digno. Aí eu fiquei na guerra. Não, ele não merece ministério não, senhor. Ele não. Ministério? Faz o que eu mando. Não. Faz o que eu mando. Não. Muito bem, não faz o que eu mando, ele não vai. Lá na frente nós teremos uma conversa. Aí eu fui lá, de joelho. Pus as 2 mãos na cabeça dele. Ele fez assim. Ministério de anciães de tal estado, o vento leva esta oração até os vossos entendimentos. É uma ordem divina, assim que este irmão chegar aí com a sua família, não tardes em separá-lo para o ministério da palavra. Ouviram, anciães de tal estado? Ele manifestava e eu fiquei indignado com isso. Levantamos da oração. Eu não me conformava com isso, mas era o Senhor me mostrando o que era meu, o que era dele é dele, não misturar as estações. E tá bom, foi embora. 1 mês e meio, quase 2. Ô Luiz, sabe quem foi para Cooperador? E era daqui. Eu, não, quem foi? Fulano, era ele. Poxa, rapidinho. Eu pensei que meus irmãos ouviram lá, hein? Muito bem. Aí passa 1 ano. Daí eu e minha esposa descendo de carrinho, Terezinha, que é a rua sem saída. Quem que vai descendo a rua? Ele. Aí eu olhei assim, eu falei, não é irmão, bem? Louvado seja Deus, minha esposa. Eu falei, louvado seja Deus. Eu não vou mandar, não vou deixar ele ter culto nunca. Minha esposa, clama que teu sangue, Senhor Jesus. Eu falei, não estou com espírito contrário não, mas que não vai, não vai. Eu falei, não, eu não honrava a palavra que saiu da minha boca, vou pôr para atender culto. Estou sendo sincero. Aí tá, cheguei lá, já estava dando quase 7h30, ajoelhei rapidinho, e ele até que saudei ele rapidinho e tal. E ajoelhei e tal, e ele estava cheinho. O senhor, põe ele para presidir. Põe ele para presidir. Não. Põe ele para presidir. Não. Aquele espaço me pertence. Não pertence a você. Eu levantei da oração assim, já é 7h30 e pouco. Eu falei, vai lá, irmão. Atender o culto. Vai. Ele assustou. O irmão tem prazer mesmo que eu atenda? Eu falei, não faça pergunta, só levanta. Falei, rapaz, não faz pergunta. Levanta. Aí levantou. Danado. Atendeu bonito. Pregou uma palavra, chacoalhou. Falei, meu Deus, senhor, precisa encher ele tanto desse jeito? Aí eu fiquei um pouco enciumado, né? E era o senhor me ensinando para não misturar as estações. E para finalizar, aí passa uma semana, um da família fala para mim assim, família numerosa, irmão é fogo, hein? Eu falei, por quê? Quando nosso parente veio,
uma parte da família falava assim, a Maurício vai pôr para atender. A outra parte falava, não vai. Maurício vai, é o santo de Deus. Outra parte falava, vocês vão ver o santo de Deus que ele é. E com isso aí ele atendeu e ganhei a família inteirinha. E estamos lá até o dia de hoje. Convido toda a Irmandade para congregar na Fazenda Grande, quarta, sábado e domingo. Deus seja sempre louvado. Temos a simplicidade e a caridade, né? Essa linhagem que Deus deu para o irmão Gerson, primeiro que o senhor já prepara que está aqui, acho que é a terceira ou quarta vez. Terceira? Ou é a terceira ou quarta? Tem de uma reunião da mocidade, um culto de uma cidade. E teve um dia que eu também congreguei lá no Carlos. 4 vezes. Quarta vez. Então, vou dar atividade às vezes aqui, mas vou contar rapidinho. Primeiro agradeço a Deus. O senhor teve na minha meninice me chamado nessa graça maravilhosa, preparou uma das suas filhas para ser minha esposa, nos deu uma filha, um gênio também bastante temente a Deus. Eu vejo o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Nessa linhagem que Deus deu para o irmão Gerson sobre a caridade, o amor, o desprendimento, irmão, e que tudo que nós queremos fazer, Deus pode cumprir o desejo do nosso coração, até que for pequena a nossa contribuição. Quando Deus preparou que nós compramos o primeiro terreno para fazer estacionamento ali no Jardim Área, era uma empresa ali, então não era um terreno, era muito caro. E o Senhor criou um caminho e nós fizemos o que Deus deu a graça dos servos de Deus sentir. Começamos a convidar alguns irmãos. E tem um servo de Deus que deixou muita saudade, já dorme na esperança da vida eterna. O irmão Davilson, do Jardim Apuador, ele era diácono, e foi ali no Jardim Rainha, ele contou uma obra que marcou. Para ver, irmãos, que o que se fala nessa hora não é dinheiro. Muitos falam, já vem mais um ponto para pedir dinheiro. Isso aí é ignorância. É fruto do amor. Ele contou que uma irmã falou assim, eu até sinto. Na simplicidade dela, ela falou que ia dar 10 anos. Mas eu não tenho. Mas veio assim no coração, vou revirar minha bolsa. Quem sabe eu acho. E ela revirou, encontrou uma bala daquelas de goma. E na hora que ela viu aquela bala, o senhor falou para ela, amassa e põe um vão na coleta. Irmãos, ela amassou e jogou ali no vão da coleta. Quando ela foi embora, o adversário que não gosta da obra de Deus, começou no ouvido dela. Uma criança vai levar culpa, porque você fez errado, o que se viu, colocar ali, isso não é brincadeira, as ofertas são santas, e ela ficou com aquele peso, e veio. Glória ao Senhor. Só que, quando os irmãos foram contabilizar a coleta, como o irmão Gerson explicou, um irmão olhou assim, alguma criança pôs uma bala amassadinha e passou pelo vão da coleta. O irmão falou, não, meus porteiros, isso é Deus na minha vida. Eu procurei essa bala a semana inteira nas casas de doce e não consegui. Estou morrendo de vontade dessa bala. E o irmão falou, você sabe que tudo que entra aqui na caixinha tem que ser contabilizado. Quanto que você daria por essa bala? Ele falou, 10 agora. Falei, então dá os 10 aqui, porque a bala não dá para contabilizar. Mas os 10 eu coloco aqui na coleta. Passados alguns cultos, a irmã chegou no irmão diácono, falou, preciso me retratar, pedir perdão. Do que se trata, irmã? Talvez alguma criança está levando a culpa, mas a criançona está aqui. Foi eu, a irmã que colocou uma bala lá. Irmã, eu gostaria de perguntar para a irmã, qual a intenção que a irmã fez isso? Irmão, eu queria sentir de dar 10 reais, mas não tinha. Mas na hora que eu revirei a bolsa, eu achei que fosse o Senhor, que mandou eu amassar a bala e pôr no vão da coleta. Glória ao Senhor, mas ele veio, peço perdão, irmão. Falei, não, aguarda um pouquinho aqui. Não, irmão, não estou envergonhado, aguarda um pouquinho. A irmã queria dar quanto na coleta? 10 reais. Chamou o porteiro e falou, conta a história da bala que entrou no culto passado, tua irmã. Olha, irmã, eu queria e não encontrei essa bala em lugar nenhum. E na hora que eu vi a bala, eu falei que era Deus na minha vida. Eu dei 10 reais, chupei a bala e os 10 foi para a coleta. Ela começou a chorar, falou, Deus cumpriu o desejo do meu Deus. O menininho, filho de um cooperador de jovens e menores, ouvido irmãos. Ele, pregador da palavra de Deus, Deus deu uma palavra bonita sobre a água transformada em vinho. E o menino chegou para ele e falou, pai, dá 5 reais. Então, para quê, filho? O pai, não posso falar. Não, tem que falar. Ô pai, não queria falar, mas o senhor me força a falar. Eu estou sentindo de dar na coleta. Ô filho, espera o pai receber
teu pai te dá, mas hoje não dá. Não tem problema não. A menina entrou no quarto, o irmão ficou triste, foi pé por pé, olhou. Ele pegou uma tesoura, uma folha de sulfite, fez assim com a mãozinha, mediu mais ou menos, cortou tudo torto, pegou um lápis, escreveu R$5, pintou um roxinho lá, desenhou uma garça de qualquer jeito. Meu irmão falou, misericórdia. Falou para a esposa, bem, nosso filho vai aprontar. O que foi? Ele me pediu R$5, já me arrependi de não ter dado. Ele vai lá agora, não corta o papel sulfite todo torto, pinta o papel sulfite, escreve R$5 e está dobrando, vai colocando no bolsinho da calça. E daí? E daí? Não vai fazer isso, eu não vou deixar. Ah, então você prega que a água é transformada em vinho e vai tirar a fé do coração do teu filho? Tá bom. Faz o seguinte, eu vou prestar atenção em qual caixinha ele vai colocar. Quando ele colocar, eu presto atenção no porteiro que vai estar ali. À noite chamo o servo de Deus e explico. E assim o irmão fez, quando nós ganhamos tempo, quando o irmão prestou atenção no porteiro, viu a hora também que o menino foi lá e colocou. E à noite o irmão veio saudar, o irmão estava na porta, tal, na reunião, né? Sim, o irmão que estava responsável pela caixa coletora, foi, irmão, por quê? Eu quero pedir perdão, irmão, porque o meu menino pediu R$5 para dar na coleta, e eu falei para ele aguardar, ele não teve paciência, foi nada, cortou um papel de sulfite todo torto, escreveu R$5, pintou, colocou no bolsinho da calça. Então não desconsidera, porque é uma criança, Deus, bom, está muito enganado, irmão. Naquela caixa coletora não entrou nada, a não ser uma nota novinha de R$5 e não era nada torto. Irmão, é verdade, irmão. O único fruto que entrou ali, não tinha papel, não tinha nada, era essa nota de R$5. É a obra de Deus, irmãos. Ninguém brinque e fale mais disso. Mas que o Senhor coloque sempre no nosso coração o desejo de cooperar na obra de Deus. Porque o apóstolo falou, melhor é dar do que receber. Glória ao Senhor. Agradeço a Deus por essa preparação. O irmão Douglas já teve ali no Jardim Ar, servo de Deus, o Carlos Filho. Agora nós vamos ganhar a visita dos anciões também, em nome do Senhor Jesus. E da onde Deus tem me dado a graça de congregar, do Jardim Ar. Trago e levo também as saudações com a santa paz de Deus. Amém.